Vamos nos colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor, e vamos ler uma pequena porção das Escrituras, na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Aos Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ficar com o versículo 9 e o 10 nesta noite. Que o Senhor abençoe aos irmãos que estão nos ouvindo à distância, em vários lugares espalhados ao redor do Brasil e também de outros países também, né? Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado pelo apoio, pelas orações, pela audiência, por estarmos juntos batalhando pela fé, pela revelação que foi dada uma vez aos nossos santos, né, do passado, aos apóstolos e profetas. Colossenses capítulo 3, versículo 9, está escrito assim: Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, curvamos por um instante nossos olhos, nossos corações, nossa mente, e esse é um dos maiores privilégios que teus filhos têm enquanto estão nesta terra, é poder fechar seus olhos e falar com o Pai Celestial. Te agradecemos por o Senhor nos conceder este segredo. Não temos que acionar nenhum botão, não temos que acionar nenhum rádio, nenhum aparelho, nada. Apenas fechamos nossos olhos e conversamos contigo, Senhor. E nesse instante é para pedir perdão por nossos pecados, para pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude uma vez mais, que o Senhor nos revista com amor, com misericórdia, com graça e paz, com segurança eterna. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos a bênção tua, a fé suprema para podermos vencer os embates desta vida, os problemas que enfrentamos no nosso dia a dia. Tu conheces as fraquezas e fragilidades humanas, então tu sabes o quanto que somos frágeis e incapazes de fazer alguma coisa por nós mesmos. E é por isso que pedimos que o Senhor nos ajude mais uma vez, e quando temos nesse instante lido esta porção da tua palavra, querendo nós aprender mais um pouquinho da mesma, que o Senhor inspire os nossos ouvidos, nossos lábios, que haja unção do Senhor no nosso falar e no nosso ouvir, e que seja o Senhor nos mostrando as verdades da tua palavra. Não estamos aqui por religiosidade ou por um costume de estarmos juntos numa igreja ou num templo, mas estamos aqui porque sabemos que tu tens vindo nesses últimos dias para arrebanhar teus filhos, porque eles estavam desgarrados como ovelhas sem pastor, e tu disseste: eu mesmo irei e vou rebanhá-los e levá-los a pastos verdejantes. Então nós, nesse instante, como ovelhas do teu pasto, nos colocamos debaixo da potente mão do Senhor, para que o Senhor nos mostre, nos alimente com a água da vida, com o pão da vida, que é a tua palavra. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Amém. Podeis sentar. Eu estou dando continuidade com vocês a série de mensagem que estamos pregando com base na mensagem Cristo é revelado em sua própria palavra. Você sabe, tem um bom tempo que nós começamos esta série e temos intercalado com outros cultos, mas sempre estaremos voltando a este mesmo tema. E desta feita, este já é o culto de número 24, que teremos sobre esta série, né? Com esta série de mensagens. E o parágrafo que estamos ainda estudando nesta mensagem é o de número 4, que temos lido todos estes últimos cultos sobre esta série. E desta vez nós leremos o parágrafo no final, quando estivermos concluindo este culto. E no culto anterior, nós aprendemos sobre não confiar na carne. No anterior àquele, falamos sobre guardai-vos dos cães.
onde nós aprendemos que estes cães são pastores, esses cães são pregadores, e eles ladram e gritam e mordem, e o veneno não é mortal, porque o que sai de suas bocarras são uma palavra misturada, quer dizer, tem veneno naquilo que ensinam, porque não é a doutrina de Cristo, não é a doutrina da palavra. Então, no culto anterior, aprendemos sobre não confiar na carne, nem na sua, nem na carne dos outros. E eu disse que estes últimos cultos é para entendermos como trabalharmos com a nossa humanidade, com o nosso lado humano, para que você saiba como viver e como vencer nesta vida enquanto você está neste corpo de morte, um corpo que está sujeito ao pecado. O último hino que cantamos fala: e a ti também vencer. Você é valente se conseguir vencer também a si próprio, vencer a carne e suas paixões e seus desejos, porque nossos próprios desejos nos levam à morte, nos leva à morte. Então nós precisamos que Deus nos mostre qual é o desejo dele a nosso respeito. Isto é vida. Por isso, naquela oração, o irmão Branham disse: Senhor, revela-nos qual é a nossa necessidade. E não sabendo como conviver com este corpo, não é? E daqui a pouco já se entrega nas lutas que enfrenta, por não saber, isto de um lado natural, do lado espiritual também as pessoas não sabem como lidar com o corpo. E foi assim que nós concluímos o culto anterior, dizendo o que tem sido mais difícil no meio religioso, no meio da igreja, no meio das pessoas da mensagem. O que tem sido difícil para eles é lidar com o assunto sobre a divindade, sobre a deidade de nosso Senhor Jesus Cristo, porque eles não sabem o que fazer com o corpo. Então, não é verdade também que os judeus passaram pelo mesmo problema? Eles não conseguiram compreender o princípio do corpo da deidade. Eles não podiam entender, porque eles sabiam que Deus é invisível, é intocável, o seu nome é impronunciável, e daí a pouco aparece um dizendo que é filho de Deus. E eles, para se dizer sou filho de Deus, ele teria que estar trazendo ali a essência do Pai. Então eles não podiam aceitar aquilo, porque eles estavam vendo um homem, um corpo de carne. Então, para os judeus era uma blasfêmia, eles não podiam entender como uma pessoa, uma carne humana, com necessidades humanas, poderia se dizer filho de Deus, já que Deus é Espírito, Deus, e todas estas coisas, como vocês já têm aprendido. Então, eles não souberam lidar com o corpo, então entraram no problema que entraram. Chamaram Jesus de Beelzebul, de impostor, e todas estas coisas. Eles não conseguiram compreender que Deus entrou em um corpo que não foi Deus, o corpo não é Deus, mas naquele corpo Deus morou, e isso eles não podiam entender. Não disse Paulo que era grande o mistério da piedade? Paulo disse isto: grande é o mistério da piedade. Por que foi que Deus foi manifestado? Deus se manifestou naquele corpo. E como ele foi manifestado? Como foi que ele foi manifestado? Bem, Deus se manifestou em um corpo. A palavra manifestar é revelar-se, é se dar a conhecer. E por isso, quando disseram, mostra-nos o Pai, e o Pai disse através do Filho, eu estou com vocês faz tempo já, e vocês não me conhecem, e vocês não podem me ver. E se as pessoas têm batalhado, têm lutado para entender a respeito da deidade, devido ao corpo, este é o problema. Porque se tem o corpo, então esse corpo tem que estar em um lugar. Esse corpo tem que estar em um lugar. Então, para afirmar o fim da intercessão, tem que tirar de lá do corpo. Por isso que dizem que o corpo não existe mais. Para dizer que Jesus é o próprio Pai, o próprio Deus, eles têm que dissolver em alguma química, não sei qual, este corpo. Então, eles não sabem lidar com isto. Eles não podem entender aquilo que o profeta disse. Aquilo que William Branham ensinou como a doutrina apostólica, que aquele corpo, Jesus Cristo, Filho de Deus, está à destra do Pai, intercedendo pelas nossas confissões. Mas e quem é este que aparece, faz todo esse trabalho aqui na terra, e que é chamado Jesus, que também é chamado Jesus? Este é o Pai do Filho de Deus. E o nome deste Pai é Jesus, e o Filho manifestou este nome. Então, quando não se consegue entender isto, não consegue lidar com o corpo, o problema está no corpo.
Então eles não conseguem entender a doutrina correta. Então a mesma coisa, nós temos que entender a nossa posição como família de Deus. Por esta mesma razão, temos que entender por que estamos neste corpo, para sabermos lidar com a nossa humanidade, enquanto estivermos aqui na terra, nossos próprios corpos. Pois bem, essa é a razão porque está escrito em 1 João capítulo 3, versículo 2. Vamos começar já indo pelas escrituras, logo agora no início. 1 João capítulo 3, versículo 2. Está escrito assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Nós estamos em processo, e vamos ser algo diferente do que somos. Não que deixaremos de ser pessoas, de ser uma personalidade, não que nos tornaremos anjo, não, Senhor. Você não foi feito para ser a categoria de anjo. Anjo não pode ser humano, humano não pode ser anjo. Você nunca será um anjo, nunca será uma anjinha. Não pense que na outra vida você será como um anjinho com asa voando para lá e para cá. Você será pessoas, num corpo que pode sentir, que pode abraçar, que pode tocar. Tudo mais, é real. Este lado é o negativo, o outro lado é o que é o real. O real. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Para você vê-lo, você terá que ter a mesma, vamos dizer assim, ter a mesma qualidade como ser fora de matéria, né? Tem que ser um ser eterno, participante da eternidade. Por isso você está nesse processo buscando o quê? A transformação deste corpo, que ele terá que ser transformado. Senão não conseguiremos habitar no lugar onde ele habita, na dimensão onde Deus está. Agora, isto poderia ser vamos chamar assim, uma paráfrase. Uma parafrase, eu não sei como pronunciar essas coisas. Mas isto nos conduz ao entendimento do século XX e, vamos dizer assim, do século XXI, que temos entrado já no século XXI, do que é este grande mistério de Cristo. Do que é este grande mistério de Cristo que a Bíblia fala. E isto é porque eu creio que esta mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra, pregada pelo mensageiro de Deus, é tão vital para o nosso entendimento quanto a doutrina de Cristo. Porque quando nós o vemos no completo complexo, são coisas paradoxais. São coisas que você diz, é incrível isso, não é possível, mas é verdade. Está além da compreensão humana, mas nem por isso deixará de ser o que é. Então, tudo esse mistério que Paulo fala sobre ele, nós temos que vê-lo no seu completo complexo. Complexo, por isso tem que ser por revelação. De Deus, em sua humanidade. Se você não conseguir entender e lidar com a sua própria humanidade, você não pode entender como é que Deus, santo, perfeito e puro, veio habitar num corpo de carne, humano. E se você não conseguir entender esse mistério, você então apenas estará falando que crê que Deus pode habitar em corpo humano, que pode falar através de lábios humanos, e a realidade disso. Você tem que entender que esse mesmo Deus, que falou através dos profetas, que falou através de seu Filho, este mesmo Deus está nos levando a este processo de assumir o controle das nossas vidas e viver através de nós. E William Branham chegou a dizer, Deus em carne, na nossa carne, na minha carne. É o que ele disse na mensagem Abraão Restaurado, que eu creio que vocês já têm em mãos. Então nós temos que começar a compreender mais rapidamente agora nosso próprio rol, nosso próprio papel. É uma lista que se dá. Cada um que trabalha na grande peça, no grande filme, na grande apresentação, eles terão que receber um rol, uma lista, um papel. E cada um pega aquilo e diz, é isto que eu tenho que fazer. Estas são minhas palavras.
Eu tenho que dar tantos passos, eu tenho que ir para tal lado da plateia, terei que tropeçar em tal coisa, terei que fazer que vou cair, e terei que ir para aquele lado, o outro já entrará em cena, então você tem a sua parte. E cada um recebe o seu papel, o seu rol, a sua lista. E você tem que entender o seu papel. Senão você estará fazendo o papel trocado. Tem muita gente fazendo o papel trocado porque não entende, não está sabendo ler. Não sabe qual é o seu papel, não sabe qual é o papel do pai. O papel é a lista que ele tem que fazer, o seu rol. O papel do pai na salvação, o papel do filho na salvação e o papel dos filhos que são salvos. Todos nós temos que entender qual é nosso propósito. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo nos escreveu isto: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, isto já passamos um pouquinho no culto anterior e vamos repetir de novo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bem, este versículo nos fala que é um sacrifício vivo. E, portanto, se é um sacrifício vivo, se está vivo, ainda está sendo desenvolvido. Ainda está sendo desenvolvido. O mensageiro da quinta era da igreja, Martinho Lutero, e quando ele escreveu o seu comentário sobre o livro de Romanos, Martinho Lutero falando sobre Paulo no livro de Romanos, ele disse assim: a vida cristã não significa ficar quieto, mas mover-se para o que é bom, para o que é melhor. Isto muita gente tem ficado quieto, é por isso que não sabe o que é a vida cristã. Já sou, já sei, já aprendi, já criei, já fui, já me batizei, já participo, e para nisso. E fica todo tempo, eu creio, eu aceito, glória a Deus, aleluia, Jesus salva, Jesus isso, Jesus aquilo, Jesus vai, Jesus vem, e não passa disso. Vamos repetir as palavras de Lutero. A vida cristã não significa ficar quieto, mas mover-se para o que é bom, para o que é melhor. E aí Martinho Lutero citou São Bernardo, de Clairvaux. Ele disse assim: tão logo quando você não deseja ser melhor, então haverá deixado de ser bom. Não serve de nada a uma árvore ter folhas verdes e flores, se não produz frutas além das flores. Pois bem, então você vai encontrar grandes árvores, muitas folhas e até mesmo flores lindas, cheirosas até. Eu estou falando de igrejas, de grupos, de pessoas. Mas, no entanto, não sai o fruto. E você fica esperando, vai sair coisa boa, vai sair coisa boa. E nada, daqui a pouco caiu as folhas, caiu as flores, não chegou a vingar frutos. Do que será que eu estou falando? William Branham disse que o fruto é o ensinamento do tempo apropriado. Nós estamos no tempo de dar de volta a Deus este fruto da revelação, do conhecimento de Deus mesmo, do tempo quando o Espírito Santo veio a esta terra para trazer para os seus filhos o entendimento perfeito, assim como Gabriel veio para Daniel. William Branham disse, do mesmo jeito que Gabriel veio para Daniel, trazendo-lhes a revelação para aquele dia, o Espírito Santo nos últimos dias viria à igreja, trazendo-lhe a revelação para este tempo. E aqueles que recebem este conhecimento do dia, do tempo, e pode entender as coisas passadas, coisas de 40 anos atrás, quando os selos foram revelados, e que agora tem chegado à tua compreensão o que eram aquelas coisas. Terá aquelas pessoas que não conseguirão dar este fruto.
Então o que conseguem será folhas e flores, mas nada do fruto. Este fruto é o ensinamento do dia, o ensinamento do momento. Então deixe-me citar para vocês outra vez Martinho Lutero, que estava citando São Bernardo. Tão logo quando você não deseja ser melhor, então haverá deixado de ser bom. Não serve de nada a uma árvore ter folhas verdes e flores, se não produz frutas além das flores. E por esta razão, muitas frutas não nominais produzem cristãos que perecem em seu florescimento. O cristão é sempre um estado de nudez ante Deus. Sempre é um estado de chegar a ser. Observe, isto tem muita profundeza nisto. O cristão estará sempre nesse estado de chegar a ser. O que é isto? Uma continuidade. É uma caminhada. É o que João disse, se andarmos na luz, como ele está na luz. Deus está, ele é o ser. Mas nós estamos sempre nesta caminhada. Andar na luz. Você não pode parar. Você não pode estacionar. As estações continuam. E é uma repetição de fatos. É uma repetição de acontecimentos. E aí cada um que veio, cada um que se apresentou, ele teve que passar pelas 4 estações. E vai se repetindo. E aí chega a sua vez e você terá também que passar. Você tem que ir. E 4, você sabe que o número 4 mostra-nos libertação. E a semente, quando ela consegue passar por todas as etapas da casca, ela chega do outro lado liberta, mostrando o que ela é. A semente original que foi lançada. E ainda multiplicada. Lançou-se 1 grão, mas sai do outro lado 10, 20, 30. E foi o que Jesus disse. Produz 30, 60 e 100. Vocês sabem dessas escrituras. Observe agora. Vamos continuar. O cristão é sempre um estado de nudez ante Deus. Sempre é um estado de chegar a ser. Sempre é um estado de potencialidade. Um estado de atividade. Ele está sempre em pecado e sempre em justificação. O William Branham entendeu isto de uma forma tão perfeita, que eram as palavras de Paulo em Romanos 7, se não me falha a memória. Mas, no entanto, muitos de nós achamos que temos alcançado tudo e paramos na arrumação da casa, deixamos pela metade. Quando o profeta nos disse, eu peco centenas de vezes por dia, por atos, palavras e pensamentos. Sempre estamos carecendo da graça, da misericórdia, do perdão de Deus. Observe. Ele sempre está em pecado e sempre em justificação. Sempre é um pecador, mas sempre arrependido e, portanto, justo. Porque quando você descobre que está em falta, você procura se acertar. Você procura se consertar. Você estará sempre caminhando, sempre em busca, sempre em atividade. Somos em parte pecadores e em parte justos. E nada mais senão penitentes. Sabe o que é um penitente? É um pedinte. Por favor, me dá. Por favor, eu preciso. Quem não está assim diante de Deus, estará em problema. Não há nada tão bom que não possa ser melhor. Eu acho interessante, estranho, quando eu encontro pessoas que acham que é tão bom que não tem que melhorar nada. Não aceita conselho, não aceita ideia, não aceita ajuste. Ajuste. Olha, você compra um carro zero, daqui a pouco vai ter que estar ajustando alguma coisa, porque você vai caminhando e no caminhar você anda por asfalto, você anda por pedregulho e passa por lama e por tanta coisa, e aquilo chacoalha e balança, daqui a pouco tá as porcazinhas já soltas, né? Os parafusinhos já caindo. Ajusta isto, ajusta aquilo, corrige aquilo. Mas não, aí temos cristãos que caminham e andam, e prossegue. E nesse prosseguimento vai acumulando vícios. Vai pegando carrapicho. Ideias, problemas e tal. E nunca faz o reciclagem. Esta palavra reciclagem, nós poderemos usar muitas vezes.
Faz-se reciclagem do trabalho, tem reciclagem do chefe, tem reciclagem dos patrões, tem reciclagem dos gerentes e tudo. Por quê? Vamos reaver tudo que aprendemos. Vamos passar por uma reciclagem. Vamos ver em que ponto estamos falhando. Vamos reaprender tudo. Vamos responder as mesmas questões para ver se não esquecemos alguma coisa. E quando um crente não faz isso em sua vida, e quando um pregador não faz isso em sua vida diária, em sua vida de trabalho, de ministério, de mensagem, de ensino, ele estará em problemas e não perceberá que não está sabendo lidar com a sua própria humanidade, não aceita que é humano, que é falho, e que as pessoas estão vendo o problema e os defeitos, mas ele não aceita e não quer ser apontado. Porque não sabe lidar com a sua humanidade, com o corpo que está vivendo. Agora, somente Jesus, o Filho de Deus, podia dizer: quem de vós pode me acusar de incredulidade, ou de pecado, ou de falha? Mas nós, não faça essa pergunta não, que vai ter tanto dedo apontado para você, e é melhor você ficar quieto, baixar a cabeça e dizer: então eu vou me consertar. Viu? Concluindo as palavras aqui dos comentários de Lutero sobre o livro de Romanos. Não há nada bom que não possa ser melhor, nem nada tão mal que não possa ser pior. Então, se uma coisa está ruim, ela pode se tornar pior. Se o negócio não está andando bem, pois aquilo vai ficar pior. Se o carrinho precisa empurrar para pegar, tem que ser no tranco, pois vai ter um momento que nem tranco vai resolver, você vai ficar na estrada. Eu estou falando dessas coisas naturais para que você entenda as outras coisas também. É a mesma coisa. Essa é a razão pela qual o apóstolo Paulo nos disse, em Romanos capítulo 12, que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. A maneira em que Paulo disse isto não sugere somente um momento de iluminação. Porque tem pessoas que por algum momento recebem iluminação, um conhecimento melhor, um entendimento melhor, e fica num auge, diz: oh, glória a Deus, agora eu estou iluminado. Recebi o conhecimento, recebi a revelação. Observe, Paulo não disse isto, não sugere no linguajar de Paulo um momento de iluminação. Sugere uma iluminação contínua, porque a vereda do justo, já foi dito isso tantas vezes, é como que a luz da aurora que vai brilhando aos poucos, mas mais e mais e mais, até ser dia perfeito. Mas você já chegou no dia perfeito? Pois bem, Paulo disse em 2 aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 16, 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, que somos renovados dia a dia. Por isso, que quem ficar em Romanos 12 apenas vai achar que essa transformação de entendimento é de uma hora para outra e que você já recebeu tudo e que já sabe tudo e que agora já é um ensinador porque aprendeu. Paulo diz que isto é contínuo. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia a dia. Isto é contínuo. Então, isso nos diz que enquanto estivermos nestes corpos de morte, que é corpo de pecado, uma renovação diária deve tomar lugar na nossa vida. E o irmão Branham nos disse que quando a palavra é amontoada sobre a palavra, isso quer dizer, aqui está a palavra, a única coisa que a palavra aceita é mais palavra por cima. É mais palavra por cima. Ele disse palavra sobre palavra. Ele disse que quando a palavra é amontoada à palavra mesma, esta toma o controle dos nossos corpos e um corpo palavra começa a se desenvolver. Uma célula palavra sobre célula palavra. É assim que o corpo místico de Jesus Cristo é formado, está sendo formado aqui na terra. É palavra sobre palavra. Por isso que o entendimento humano tem que ir por terra. Porque a palavra é a única coisa que permanece. Nós não devemos parar e relaxar. Não devemos cruzar nossos braços e dizer: já nasci de novo.
Os cristãos têm... Já nasceu de novo? Oh, glória a Deus, já nasci de novo. Ah, pois bem, pare, se conforme com isto e veja lá na frente que você pode até ter saído da madre, mas nem sequer conseguiu dar o primeiro gritinho. Viu? Não devemos parar e relaxar e cruzar os braços e dizer que já temos nascido de novo. Mas até o dia em que cheguemos a receber a mudança dos nossos corpos, nós temos que ter este grande sentimento de que preciso melhorar, preciso mudar, preciso alcançar o alvo, preciso caminhar, preciso dar mais um passo. E que para sempre na eternidade tenhamos a necessidade de beber do rio da vida que flui livremente da fonte de Deus. Isto é exatamente Colossenses capítulo 3, versículo 10. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, mesmo depois que se reveste do novo homem, do novo modelo, aquilo tem que prosseguir, se renovando em conhecimento. Nosso homem é renovado pelo conhecimento de Deus. E por que isso está nas Escrituras? Em Romanos 12, versículo 2, Paulo responde por que está. Porque isto, você tem que absorver isso. Ele disse, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, nós sabemos que o malvado, que aprendemos isto 2 cultos atrás, quando foi entregue aquele sermão, guardai-vos dos cães, são pessoas malvadas, não que ande pisando no calo de alguém, ou machucando alguém, ou apunhalando alguém, mas o que ensinam é mal. Eles estão voltados mais para si mesmo. São pessoas narcisistas. E você sabe qual é a história do Narciso? Ele começou a gostar de si mesmo, e ele amava a si próprio. E quando eu vejo as mulheres no espelho dia e não largam o espelho de forma nenhuma, é o que a gente pensa, é narcisismo. Narciso, ele achava-se tão lindo, tão belo, tão agradável, a sua aparência, porque ele era elogiado, e as ninfas diziam, que homem lindo, que coisa fofa, e Narciso gostou de si mesmo, se apaixonou por si próprio. Então, claro, naquela época, de acordo com a lenda, não tinha espelho. Então o que aconteceu? Ele foi para a beira do rio e começou a se olhar e se admirar, e tudo que ele fazia corria, dava uma voltinha e ia para o rio para olhar a sua imagem. E foi assim que ele morreu afogado. Não é? Foi assim que ele se acabou, que ele morreu. É assim que muitos morrem, porque se acham o máximo, porque se acham o maioral, como diz numa linguagem popular, o famanã, não é? O principal, o que todos devem honrar e respeitar e reverenciar, e todas estas coisas. Então eles se acham o ideal, o modelo, e nada mais pode ser acrescentado. Se acha a estátua de Michelangelo, perfeita, que só faltava falar, e não aceita uma martelada no joelho, não aceita um corte, não aceita perder um pedaço. Por isso que brigam dia e noite para adquirir mais. Não aceitam perder nada. Se esquece que o William Brandt disse que o que deixou aquela imagem perfeita, o que deixou ela concluída, foi exatamente o corte que seu escultor deu no seu joelho, no joelho direito da estátua de Moisés. Isso está na mensagem, a obra-prima, que nós vamos estudar muito aquela mensagem também, futuramente. Mas é assim que acontece com os narcisistas. Se amam a ponto de não aceitar nem uma palavra, não é? Que disfarça de algo, nenhuma crítica. Mas observe isto aqui. Os malvados, do qual falamos antes, eles terão em mira, porque todos nós teremos que estar apontando para algo. E esses malvados, ou narcisistas que só olham para si mesmo, como dizia uma cunhada minha, são pregadores que só olham para o seu próprio umbigo, não é? Bem, estes terão na mira a noiva eleita, o grupo eleito, o pecúlio. Você sabe o que é pecúlio? É depois que é tirado todo o grão, é recolhido o grão,
se passa por uma escolha, se tira tudo que é podre, se tira toda a casca, todo o cisco, tudo, e fica apenas o grão que pode ser utilizado. Aquilo é chamado pecúlio. Está próprio para ir para o armazém, para o celeiro. Então, os malvados, entendam isso nos 2 sermões anteriores, quando você tiver nas mãos, guardai-vos dos cães, estes terão na mira a eleita. Porque ele já tem muitas pessoas sobre o seu charme. Eles se sentem charmosos no seu linguajar. E eles conseguem atrair as pessoas para a sua linguagem. Mas nós temos uma promessa nas Escrituras, em Romanos capítulo 8, e o versículo 28, que nos diz que todas as coisas, trabalham para o nosso bem. Vocês creem assim? Então, o que acontecer de ruim com vocês, pode saber de uma coisa, aquilo vai ser revertido a curto, médio ou longo prazo, aquilo será revertido para o bem. É uma promessa das Escrituras. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E, portanto, nós sabemos que todas as coisas que Satanás lançar em nosso caminho, aquilo vai trabalhar a nosso benefício, nem que seja a longo prazo. Ele terá que perder em todas as questões, não nós, não os filhos de Deus. Porque Jesus já intercedeu por nós, orou por nós, nos colocou diante do Pai e disse: Pai, eu não oro só por estes, mas por todos os outros que hão de crer em mim. E assim abrangeu a mim e a você. Na sua oração sacerdotal. Então, todo aquilo que o diabo lançar no seu caminho para te atrapalhar, aquilo vai ser revertido em bem, em bênção para você. Todos os seus ataques, todos os ataques que o diabo lançar sobre as nossas almas, aquilo só nos fará mais humildes. Quando ele tentar desfazer de você, e ele fará isso através de pessoas, através de situações, então aquilo fará com que você seja mais humilde. E quando você se sente humilde, se humilha, você estará apenas esperando o momento de Deus te exaltar. Porque se você tentar exaltar a si próprio, você se tornará também um como Narciso, acabará morrendo olhando para a sua própria imagem. Olhando para a sua própria imagem. E não estamos mais nesse tempo de olhar para a nossa própria imagem. Estamos no tempo de podermos olhar no espelho e ver a imagem de Cristo. Então, a indolência, aqueles que forem indolentes com você, a indolência vai fazer você ser mais diligente. Vai fazer você ser mais cuidadoso. O egoísmo e a ambição vai fazer com que você se torne uma pessoa mais generosa. Distribuirá mais generosidade. Foi o que Jesus disse: dá quem te pede. Estão exigindo? Cede. Cede teus direitos. Eles se tornam ambiciosos e querem tudo de você. Torne-se mais generoso. Seja generoso. Quanto mais eles forem amargos com você, você se torne mais doce. Se torne mais doce. É a doçura do Espírito. Quanto mais eles se tornarem fétidos, insuportáveis, exale o bom cheiro de Cristo. Exale o bom cheiro de Cristo. A gula deles tornará você mais obediente. Deste modo, a tentação resulta sendo uma grande bênção. E quando vem tribulação, Paulo disse: aquilo deve produzir em nós paciência. Se tiver acontecendo ao contrário, então você está contrário às Escrituras. Oh, meu Deus, que tribulação, e eu não aguento mais as crianças, e você está para pegar pelo pescoço e jogar na parede, e aquela coisa é muita tribulação, e é muita coisa para mim, e eu não suporto isso, não suporto aquele barulho, não suporto aquilo outro. Então, está ruim, porque a tribulação tem que produzir em nós paciência. Paciência. Já pensou você lá, sabendo quem você é, nunca fez nada de errado, só pregou a bondade, o amor, a justiça, veio trazendo o recado do céu e ser chamado de Beelzebul, de falso, de filho ilegítimo, filho de uma mulher de vida livre, ser chamado de demônio, príncipe de demônio, que era endemoniado e todas essas coisas, impostor, enganador, mentiroso, tudo isto, derrubador de templo, né? Acabador de igreja, acabador assim, de acabar, de dividir, de repartir e tudo mais. Foi tudo esses nomes que Jesus levou. E, no entanto, imagine, veja a paciência dele. Veja a paciência que ele teve. Então, certamente, o pecado governa a humanidade
e governará você se você ceder a ele. Mas nós devemos resisti-lo e convertê-lo como nosso servente. No livro de 1 João, capítulo 5, versículo 4, está escrito: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Olha, a vitória que vence o mundo é fé. Fé. Se você sabe que fé é revelação, e revelação é algo que Deus dá a você, um entendimento diferente, uma nova forma de pensar, e você viverá de acordo com aquela nova forma de pensar, então é assim que você vence o mundo, é com uma nova ideia, com uma nova visão das coisas. Aquilo que o mundo te mostra florido, você sabe que aquilo é morte. Aquilo que o mundo diz que é gostoso, que é agradável, Deus te deu este entendimento, que aquilo te levará ao inferno. Então você viverá em caminho ao contrário para onde estão indo as pessoas. Elas estão caminhando a passos largos para o lago de fogo. No entanto, você estará caminhando com dificuldade, num caminho tortuoso, espinhoso, apertado, mas você sabe que o final dele é a glória eterna. E no final do caminho, você ouvirá aquelas palavras: vinde bendito de meu Pai, possui o reino que para vós foi preparado desde antes da fundação do mundo. Pois bem, o irmão Branham nos disse, em um dos seus livros, em um dos seus sermões, que o caráter é uma vitória e não um dom. Deus vai me dar aí uma graça, eu vou ter um caráter bonito, um caráter direito, um caráter... Não, senhores. Caráter não é um dom, é uma vitória alcançada. É uma luta que você enfrenta contra o reino das trevas e adquire uma vida cristã, um conhecimento renovado, um caráter de um verdadeiro homem, de um verdadeiro moço, de uma verdadeira moça. Isto é uma vitória alcançada. Então você verá, aqui nos é dito que nossa fé nos dará vitória. A nossa fé. Em Romanos 12, Paulo nos disse que devemos mudar nossa mente primeiro. Relembrando isto. E então a mudança do corpo seguirá em seguida. Porque estamos caminhando para a mudança do corpo, onde teremos corpos transformados. Portanto, é necessário que a sabedoria da carne, a qual é um arrazoamento pervertido, seja mudado, seja transformado e ceda, se coloque sob. E, portanto, o homem aceite a forma da palavra. A única forma de você aceitar a norma, a forma da palavra, é a sua mente carnal, seu entendimento antigo ser subjugado, ser colocado lá embaixo. E isto acontece quando a razão, o arrazoamento, é levada em cativeiro, é tomada. Você tem que assaltar este acampamento adversário. E isto é em você mesmo. Isto é vencer o mundo. É primeiro vencer a você. Você tem que tomar isto, levar isto em cativeiro e vencer este arrazoamento humano que você possui e vencer isto pela fé. E se é fé, é algo que é diferente do nosso pensamento normal. É algo que a mente humana diz: não aceita, eu não quero isto, isto é impossível. Isso não existe. Isso não existe. O arrazoamento humano está levando as pessoas a desacreditarem em Deus, porque ele diz: nunca vi Deus, Deus nunca falou comigo, não sei quem é esse Deus. E assim vai. Isto é arrazoamento. Fé é diferente. Você nunca viu, nunca tocou, nunca cheirou. No entanto, esta fé é uma certeza que diz: está lá. Eu sei que está lá. E ninguém tira isto de mim. Não está escrito nas Escrituras que fé é um firme fundamento das coisas que se esperam? É uma prova das coisas que se não veem. Eles não têm essa prova, mas você tem. E você tem porque Deus te deu. Isto é chamado revelação. Amém. Revelação. E isto é o que vence o mundo. E o crente confessa que a palavra é verdadeira e a razão é falsa. A razão é falsa. A razão é falsa. A palavra é verdadeira. E a palavra, o que ela testifica, o que ela diz, a razão está totalmente ao contrário daquilo. Mas você já sabe que o arrazoamento humano te leva à morte. Primeiro você vai ver, esta é a marca especial pela qual um crente verdadeiro é conhecido. Viu? Primeiro, a alma deve chegar a ser pura através da fé. Olha, isto nem trata de esforço físico. Por isso, Jesus disse: meu jugo é suave, meu fardo é leve. A alma chega a ser pura através da fé. E nós já aprendemos isto, também está escrito no livro de Romanos,
no livro de Romanos, que a fé faz isto em nós. A fé faz isto. Quando fala sobre a purificação dos nossos pecados. De modo, então, que a nossa mente é santificada e, se uma vez a sua mente é santificada, ela vai purificar, ela purifica o corpo. É aquilo que dizem, mente sã, corpo são. Mente sã, corpo são. Se sua mente está cheia de pensamentos impuros, então o corpo seu só penderá para as coisas impuras. Se você quer vencer as paixões do corpo, as paixões da carne, então alimente a sua mente com coisas puras, genuínas e perfeitas. Porque o corpo seguirá aquilo que está na sua mente, na sala de controle, na sala de comando, que nós chamamos coração. Mas uma vez que o coração é apenas um músculo, e uma vez que aprendemos que quando a Bíblia fala do coração, está falando do nosso entendimento, receber um novo coração é receber um novo entendimento. É receber um novo entendimento. Então, uma mente santificada purifica todo o corpo pelo amor de Deus, como nós vemos nas Escrituras. Em Mateus capítulo 23, versículo 26. Limpa primeiro o interior do corpo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Amém? Vamos colocar de pé. Agradeço desde já a presença de cada um de vocês e o cuidado que vocês têm tido no ouvir a palavra de Deus, e agradecendo desde já também a audiência dos irmãos que estão nos ouvindo à distância. Concluindo, eu quero fazê-lo citando para vocês as palavras do mensageiro de Deus para o tempo do fim, William Marshall Branham, na mensagem Cristo é revelado em sua própria palavra, parágrafo 4 e 5. E quando terminarmos o culto e formos para as nossas diferentes casas através da nação, que possamos dizer como aqueles de Emaús: não ardeu os nossos corações por dentro enquanto ele nos falava através do caminho? Agora, Pai, eu sei que qualquer coisa que eu dissesse seria certamente insuficiente, como os bons cristãos através da nação agora que estão sintonizados. Isto não seria adequado. Isto não seria algo que eu pudesse dizer e que fizesse algum bem, porque estamos todos na mesma categoria. Somos humanos, mortais, mas deixe o grande Espírito Santo falar e que ele possa segurar a palavra e simplesmente revelar-se a si mesmo. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos por tua bondade, graça, misericórdia e compaixão que tu tens tido para com cada um de nós. Pedimos por estas pessoas aqui presentes, pelos irmãos que estão ouvindo pela internet, por aqueles que ouvirão futuramente a gravação em seus lares, como um culto doméstico, com suas famílias, com seus filhos ou até mesmo sozinhos. Que a bênção da tua palavra possa descer no entendimento de cada um, Senhor, e que possamos ser renovados com a nova mentalidade, com a mente de Cristo Jesus em nós, e que assim possamos cumprir a vontade do Pai. E para cumprir a vontade do nosso Pai Celestial, temos que primeiro saber qual é esta boa e agradável e perfeita vontade do Senhor para conosco. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe e tenham todos um final de semana abençoado. Muito obrigado por hoje e até nos encontrarmos outra vez. Deus os guarde.